Eu acho até que o Botafogo não entrou nesse campeonato pensando nisso, não. O Botafogo entrou com mais ambição, querendo ir mais além e tal, até de uma forma um pouco precipitada, né? Porque contratou muitos jogadores durante o campeonato, era muito pouco provável que conseguisse total êxito. Está ali mais ou menos dentro do que dava para se imaginar no meio de toda essa reformulação no meio do campeonato. O Vasco tem a condição, né, com esse processo aí da SAF, de usar o tempo a seu favor. Tem que contratar um técnico para ontem. Jorginho, tchau. Aliás, a entrevista do Jorginho foi mais fora da realidade do que a do Dorival. Louca, impressionante. Dando cores, assim, épicas a uma classificação que foi um negócio, assim, de alívio. O torcedor do Vasco ficou aliviado, né, gente? A sensação não foi de euforia, alívio. Né? Porra, tirou um peso, né? Conseguimos, não é possível. Para que aquele sofrimento todo? Um homem a mais. O Vasco vencendo o jogo e o Vasco recua para marcar no próprio campo, chama o Ituano, vem Ituano. E o Ituano vai. Aí o goleiro lá, o Thiago Rodrigues, fazendo defesas difíceis. Quer dizer, é impressionante. Que estratégia é essa? E a torcida do Vasco presente em grande número, apoiando o time. A torcida carregou o Vasco de novo. Negócio absurdo, absurdo. Tirando alguns garotos ali e tal, que vão ser úteis, acredito eu, você pode começar tudo do zero, a terra arrasada, não tem nada. Futebol pífio. Pífio. Ontem o Vasco flertou com o perigo jogando com um homem a mais um bom tempo. E até os acréscimos, o torcedor estava com medo de gritar, não é campeão não, mas vamos subir, Vasco, aquelas coisas todas, porque um gol do Ituano, faltando 2, 3, 4 minutos, ninguém poderia apostar que não tomaria um segundo. Então, um negócio angustiante, uma coisa assim, maluca. O Vasco, em momento nenhum, tentou controlar o jogo, tentou se impor como um time com homem a mais, com um elenco mais caro que o Ituano. É um dos elencos mais caros da Série B. Mas vai aproveitar o que ali? Fizeram tudo errado, trocando de técnico, colocando o Maurício de Souza, lá no início era o Zé Ricardo, o interino, aí o Jorginho. Tudo errado. Então o Vasco tem que começar tudo do zero. Primeira coisa, contrata para ontem uma comissão técnica capaz e começa a fazer, né, a seleção. Quem vai ficar? Esse aqui fica. O resto, obrigado, tchau. E começa a contratar jogador. Como agora o Vasco vai ter pelo que a gente sabe, pelo que foi divulgado, desse acordo, dessa aquisição, a empresa que adquire o futebol do Vasco, que já tem um CNPJ próprio, inclusive, né, Clube Regatas Vasco da Gama, esse é o Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, na verdade, acho que é isso. Vai lá, pega essa grana, que já tem ali mais ou menos um orçamento, e tem que dar tiros certeiros para contratar os jogadores certos e montar um novo time. E aí usar o Campeonato Carioca, né, para fazer a preparação para a temporada. A partir daí, ver o que dá para fazer no ano que vem. Primeira meta é não cair, claro, até porque é um time que já caiu 4 vezes. Né, e foi repetente de Série B, porque não conseguiu subir em 2021. E aí vai tentando, pouco a pouco, crescer, sem fanfarronice, sem aquela história de que teremos um time mais forte. Não vai ter um time com esse orçamento que foi apresentado, não terá o time mais forte do Brasil, mas pode melhorar e melhorar muito. Aliás, piorar é difícil, hein? É difícil. E essa pataquada de sobe o Grêmio, sobe o Cruzeiro, sobe o Vasco, sobe o Bahia, voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Não, merecia ter saído sim, porque perdeu no campo. Foi rebaixado no campo. Isso é uma balela, isso é conversa para enganar torcedor. Conversa fiada, demagogia, clichê, negócio piegas. Não, voltou. Não, voltou para o lugar de onde saiu porque mereceu. O time é rebaixado 4 vezes e não merecia ter saído. Então, vamos defender a virada de mesa. O Vasco mereceu cair 4 vezes. Não mereceu subir, nem ficou no G4 na temporada passada. E agora foi um sofrimento. Está na hora de encarar essa realidade e fazer tudo diferente. Que a história do Vasco é outra história, é outro papo. Ela é bonita, é legal, a torcida é sensacional, é enorme, tudo isso a gente sabe. Mas a maneira que o futebol do Vasco é tratado... Gente, o rebaixamento primeiro foi em 2008. 2008. Tem o quê? 14 para 15 anos. 14 anos. Nesse período, 4 rebaixamentos, 5 participações em Série B. Só em 6 temporadas o Vasco jogou a Série A e não caiu. É brincadeira, nesse tempo todo. Então, assim, tem muita coisa errada. Isso tem que ser enfrentado. Se é para ser profissional, tem que ser profissional. Ficar falando das glórias, da história, não vai levar a lugar nenhum. Sabe? E a torcida do Vasco deveria cobrar muito isso agora. Agora vamos fazer um negócio sério aqui. Derruba tudo e começa do zero, pelo amor de Deus. Porque o que o Vasco fez ontem, a torcida do Vasco passar, foi um negócio terrível.